Bom, então, repetindo o que eu falei, nós vimos no capítulo, durante a sessão 3, as principais escolas de psicologia. Então, a gente começou com o behaviorismo, depois a gente passou para a psicanálise, depois a gente viu Gestalt, e agora a gente vai entrar na abordagem humanista e a abordagem sócio-histórica, né? Eu atuo hoje muito mais nessa abordagem sócio-histórica. Então, na aula passada, a gente discutiu um pouco da Gestalt, que foi uma aula bem rica, e a gente até trouxe para vocês discutiram, que o que aconteceu com o surgimento da Gestalt. A Gestalt ela foi importante por N razões, mas ela também abriu o campo para outras abordagens da psicologia. Então, muitas abordagens da psicologia, elas nasceram da Gestalt. Foi através da Gestalt que foram surgindo outras abordagens. E aí a sessão traz essa questão da abordagem histórica, né? Essa abordagem histórica, as abordagens humanistas, na verdade, todas elas vão falar de um conceito importante, que aqui até no texto está dizendo, a liberdade. Então, a gente vai falar muito do ser no mundo, de estar no mundo, da questão da liberdade, não no sentido da libertinagem, que é diferente, na liberdade no sentido que temos escolhas, né? Então, a gente paga um preço por todas as escolhas que a gente faz. Nós somos livres para escolher, né? Então, ele traz conceitos de liberdade, ele vai também entender, vai defender que as questões sociais vão influenciar sempre no jeito do ser humano, né? Essas questões sociais, até o livro traz isso, que também vai influenciar no jeito do ser aluno e na forma de aprendizado dele. Então, essa é a nossa última sessão, né? E é importante a gente concluir. E aí ele vai começar, deixa eu ver aqui. Bom, o contexto histórico. Eu não vou ler tudo, eu só deixei assim, porque acho que ia facilitar um pouco para vocês fazerem a prova. Então, ele começa lá falando que em meados de 1920 e 1930, havia parte das gerações dos psicólogos, né, ocorreu um certo descontentamento, né, porque a psicologia, ela ficava entre o behaviorismo, né, que falava muito da questão do comportamento, do determinismo e do ambiente, e a psicanálise com a questão do inconsciente. Então, essa é uma psicologia mais tradicional, que a gente chama. É uma psicologia tradicional. E aí, o que ocorre? Essas duas abordagens causaram, na verdade, um certo descontentamento para alguns psicólogos, né? Então, a partir desse desconforto, desse descontentamento de uma psicologia tradicional, e volto a falar para vocês, que atendia historicamente a população elitizada, né, que foi um contexto histórico por conta da industrialização, enfim. O que acontece? Surge a Gestalt, que vai abrindo essa possibilidade, como está aí no texto, né, de desenvolver novas formas de pensar e de fazer a psicologia, né? Então, o que é importante, e aí surgem vários autores que acho que vocês já viram hoje, extremamente importantes, que contribuíram para a psicologia humanista. O primeiro é Buber, acho que vocês já leram algo dele, né? Ele dizia que há duas
nas relações estabelecidas com o mundo concreto, nas relações que a gente estabelece com o mundo, ele nomeia dois tipos de relação. E entendo que isso tem muito a ver com a nossa realidade. A relação eu-isso, né? A relação eu-isso que ocorre, a minha relação com o objeto, eu-isso, eu e a garrafa de água que eu estou tomando. Né? E a relação eu-tu, que ocorre entre duas pessoas. Né? E aí ele vai falar algo que eu concordo com ele, mas ele vai falar que a nossa geração, pensando hoje também no nosso contexto, as nossas relações são permeadas muito mais numa relação eu-isso do que eu-tu. Né? O eu-tu é uma relação muito difícil, porque vai exigir da pessoa aceitação e respeito. Né? Então, ele fala que, na maioria das vezes, as pessoas estabelecem entre si uma relação eu-isso. Eu e a outra pessoa é o meu objeto. O que seria eu-isso? Eu e a minha garrafa, eu e meu computador, eu e meu travesseiro, né? Eu e meu porta-lápis. É uma relação eu-isso. Mas essa relação eu-tu, ela é muito complexa, né? Porque vai exigir do ser humano muita aceitação e muito respeito. Se a gente pegar, por exemplo, aquele livro que ele fala das relações líquidas, do amor líquido, na verdade, é essa relação eu-isso, né? Que o ser humano ele passa a ser um objeto de desejo do outro, ele passa a ser um objeto o tempo todo, né? Então, ele contribuiu muito na definição dessas duas relações, né? E ele vai dizer, repito, que o que é muito difícil de atingir é esta relação eu-tu, porque vai exigir uma profunda aceitação e respeito. Se a gente pensar um pouco no contexto que a gente vive hoje, acho que isso é muito claro, pelo menos eu avalio assim, né? Essa relação eu-isso é o tempo todo. E aí vem um outro autor, isso sempre pensando na abordagem humanista, tá? Que ele desenvolveu, e a gente já viu aqui, eu acho que nessa aula, a hierarquia das necessidades, né? Então, ele fala que as necessidades é uma forma de categorização das necessidades humanas, que é aquela escala, né? Que vai desde as básicas até a de autorrealização, né? Então, vai desde o... Eu não trouxe aqui a pirâmide, mas acho que a gente já viu isso, a teoria das necessidades. E quando o indivíduo, por uma razão ou outra, ele não consegue atingir essas necessidades, ele tem um bloqueio nessas necessidades, se instala o sofrimento. Aí a gente vai ter o maravilhoso Carl Rogers, que também é um autor da abordagem humanista, que criou a abordagem centrada na pessoa, que a gente chama de ACP. O pressuposto básico, o ACP, que é uma abordagem, né? Ela parte do pressuposto de que as pessoas têm uma tendência natural ao crescimento, né? E caso esse crescimento não esteja acontecendo de uma forma adequada, o que ocorre é um bloqueio dessa tendência e que dificulta que ela cresça. Claro, gente, que eu estou passando para vocês a ideia central. Dentro dessa abordagem, tem técnicas, tem ferramentas, tá? A ideia central dessas abordagens humanistas. Então, a ideia central da ACP é pensar, é acreditar que todas as pessoas naturalmente tendem a crescer. E quando ela não consegue crescer, né, ocorre um bloqueio dessa tendência, causando impactos, né, em todos os âmbitos da vida do ser humano. Aí a gente tem... Peraí, gente. Fiz uma... Tá.
O papel do terapeuta na TCP, é TCP, é que eu errei, tá? É ajudar a pessoa a perceber seus próprios sentimentos e necessidades para que consiga viver sem prestar contas aos outros o tempo todo e aceitar a si mesmo. O ser humano, ele tem muita dificuldade de aceitar a si mesmo. Nós fomos criados para serem bonzinhos, né? E para atender a expectativa do outro o tempo todo, né? E quando ele faz a questão, essa abordagem centrada na pessoa, o objetivo é que a pessoa perceba os seus sentimentos, as suas necessidades e aceitar a si mesmo da forma que é, né? Uma característica que ele coloca aí, que está no livro, que é fundamental, que o terapeuta ele deve desenvolver e demonstrar nesse processo terapêutico a empatia. Então, esta abordagem, ela tem duas palavrinhas, e uma palavrinha agora extremamente importante, que é a capacidade de empatia. O que é uma empatia? Significa a capacidade de perceber o sentimento do outro como se estivesse no lugar do outro, sem julgar, né? Aceitando como é, sem fazer julgamento. Então, quando a gente fala de empatia, a gente fala assim, eu sou uma pessoa empática, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Mas me colocar no lugar do outro não quer dizer que eu tenho que sofrer como o outro. Eu tenho que pensar, né? Olha, a pessoa está em sofrimento. Quando eu me coloco no lugar do outro, talvez eu consiga entender o que de fato acontece, sem julgar. Parece que é algo tão simples, mas não é tão simples assim. Então, a abordagem centrada na pessoa trabalha muito com essa capacidade da empática, tá? Da empatia. E a gente tem um outro aqui também magnífico, que é o Moreno. O Moreno desenvolveu o psicodrama, que é uma proposta teórico-prática que se utiliza de técnicas de teatro para atingir a sensibilidade das pessoas. Ele define como missão que é resgatar a espontaneidade, a criatividade, a sensibilidade, e ele acredita, essa abordagem, que todos nascem com essas capacidades, mas elas são perdidas no decorrer da vida social, né? A sociedade faz com que o ser humano acabe perdendo um pouco, né, essas capacidades. Desde o momento em que a pessoa nasce, há muita expectativa das outras pessoas em seu redor sobre o seu futuro. E aí ele traz, né, que ele fala da matriz de identidade. Isso é muito claro da gente observar. Desde o momento, a partir do momento que eu engravido, né, eu também já tenho uma expectativa em relação àquela criança. Ela vai se chamar o nome X, ela vai ser médica, ela vai ajudar a mãe e o pai, ela vai fazer tal coisa. Quer dizer, já há uma expectativa, o ser humano, antes mesmo de nascer, já existe uma expectativa em relação a ele, né? E ele vai trazer isso brilhantemente aí para nós e vai trazer o conceito de matriz de identidade, né? E vai trazer que o ambiente físico e psicológico vai influenciar, né, na vida desse bebê no mundo, né? Por quê? Porque ele tem que atender às expectativas da sociedade, do contexto social. A gente tinha na faculdade, acho que até há 2 anos atrás, que era o psicopalco, porque a gente tinha um professor que trabalhava com essa abordagem. E era muito interessante quando eu observava que, às vezes, aquele aluno que era extremamente tímido e que mal falava na sala e que tinha muitas dificuldades, quando ele atuava no psicodrama, ele assumia um papel de protagonista, um papel de uma pessoa controladora, que era o oposto daquilo que ele se apresentava no mundo, né? E era muito interessante quando você via esse cenário de ver como por exemplo, eu assumi um papel
isso no psicodrama, uma técnica que vocês vão ver daqui a pouco, que eu assumo o lugar, né, e vou fazer o oposto daquilo que eu me apresento no mundo. Então, é um momento muito rico, e Moreno fez também o sociodrama, que ele trabalhava em praças, com equipes, então ele incluiu o teatro, né, que até hoje é uma abordagem bem interessante e que vale a pena a gente estudar, quem tem interesse. A gente tem Peirce, que ele vai falar também que o organismo está em busca de um equilíbrio, que seria a homeostase, né? Que quando o ser humano entra em desequilíbrio, surge uma necessidade. E essa necessidade obriga o organismo a interagir com o meio ambiente. Torna-se uma figura, né, na percepção, enquanto os demais elementos tornam-se fundo. Lembra da Gestalt? Né? Lembra do foco, da figura e fundo? Ele traz muito esses conceitos da Gestalt, e que tem muito a ver também, né? Se a gente parar para pensar, o que nos mobiliza para a ação é o desconforto, é o desequilíbrio, né? É aquilo que nos mobiliza e nos obriga a interagir com o meio para resolver aquele conflito. E aí ele traz algumas contribuições da Gestalt no sentido de figura e fundo. Aí temos que esse é meu grande... Eu sou fã dele. Viktor Frankl, que elaborou a logoterapia, que é a abordagem na qual o principal aspecto a ser desenvolvido é o sentido da vida da pessoa que está sendo atendida. A minha primeira psicoterapeuta trabalhava com essa abordagem da logoterapia, isso há 30 anos atrás, né? Ele coloca também que descobrir por que a pessoa quer viver é fundamental para a sua saúde psicológica, né? E aí vale lembrar que todos esses autores tiveram uma biografia, uma história. Viktor Frankl passou por 3 campos de concentração, perdeu tudo que ele tinha na vida, família, todos, né, na época da guerra, e ele foi para um campo de concentração. E aí ele traz uma questão bem importante que ele diz num livro que ele escreveu, eu acho que é o Psicólogo, não é Vida Sem Sentido, é um psicólogo no campo de concentração. A partir dessa vivência que ele teve nos campos de concentração e que ele perdeu família, perdeu tudo, ele dizia que em determinado momento na vida dele, e que ele tomava água e pão, vivia de pão, né? O que fez com que ele não morresse, né, foi porque o tempo todo ele tinha um sentido da vida dele. A vida dele tinha sentido. Então, ele ficava ali, ele não sabia se a mãe, se o pai, se o filho tinha falecido, mas o sentido da vida dele, que era resgatar a família, que era ter uma mente, que era tratar as pessoas, foi o que salvou Viktor Frankl numa situação de confinamento. E aí ele escreve um livro, que é o Psicólogo num Campo de Concentração, que vale a pena quem quiser ler, que é um livro maravilhoso, que ele fala da experiência, de tudo que ele viveu nesses campos de concentração. Ele cria esta abordagem, que é a logoterapia. Tá? Professor, então, ele fala que a gente tem que trabalhar o sentido de vida que as pessoas têm, né? Quando uma pessoa vai tentar suicídio, ou passa pela cabeça dela, estou dizendo isso a grosso modo. Quando ela fala, por que você não tenta suicídio? Porque eu tenho minha mãe, porque eu tenho meu cachorro, porque eu tenho meu emprego, por isso que eu não faço. Então, quando eu trabalho os focos motivacionais da pessoa,
o sentido da vida, quando faz sentido a vida para eles, as pessoas são mais resilientes e também sobrevivem. E aí a gente pode trazer isso também para os jovens, por exemplo, que fazem uso de drogas, não é tão genérico assim, mas qual é o sentido para a vida desses jovens? Né? Então, o Viktor Frankl trabalha muito dentro dessa linha da logoterapia, é muito interessante, parece que é muito simples, né? Mas são conceitos bem complexos. Professora, Oi. Tem um título dele também que eu li, ele chama Em Busca do Sentido, aonde ele retrata bem tudo que ele viveu no campo de concentração, nas minúcias, e é onde ele desenvolve mesmo a logoterapia. Nesse livro também ele relata muito, assim, de forma muito, muito precisa, no livro Em Busca do Sentido dele. É o título dele. Eu acho, Vitor, que é esse livro que eu estou te falando. Eu acho que é Em Busca de Sentido, e aí vem o psicólogo no campo de concentração. O psicólogo dentro do campo de concentração, que no caso ele se relata como um número, não como Viktor Frankl, né? Isso. Em busca de um sentido. Isso, Wilson e Rose, deixa eu me meter aí na conversa. Eu já não li o livro, não conhecia, fiz uma pesquisa no Google e já baixei ele e vou colocar no grupo. Tá aqui, Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então é o mesmo obrigada, livro. Estou colocando o link no grupo aí, o livro. Esse livro é maravilhoso. Obrigada, tem amiga. vários livros, vários, né? Mas Viktor Frankl eu gosto, não é que eu gosto muito, né? Acho que faz muito sentido, todas essas abordagens, né? Nenhuma é melhor do que a outra, nenhuma é melhor, mas são abordagens que contribuem por uma forma diferente de ser, mas também são abordagens que, por muito tempo e até hoje, né, ainda hoje, são abordagens que são subestimadas, né, por muitos, porque ainda prevalece o status, né, da psicanálise, que, na verdade, a abordagem humanista ela é muito mais complexa, porque ela faz uma reflexão, né, da realidade, do contexto, ela vai falar do sentimento, ela vai falar, não que a psicanálise não fale, mas a impressão que às vezes as pessoas têm é que é muito simples, e que, na verdade, não é simples, né? Ela é também complexa, assim como a psicanálise. Então, é uma abordagem bem interessante e vale a pena, todos eles, mas acho que Viktor Frankl vale a pena ler, né? Eu nunca vi um aluno apresentar nenhum TCC baseado na abordagem dele, mas é um livro bem interessante, agora nas férias, né, que vocês vão ter, para poder ler e entender o que acontece. Bom, aí a gente tem Vygotsky. Oi? Professora, Wender, desculpa. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava vendo sobre o Viktor Frankl, e eu não sei o quão isso assim, visto por vocês, psicólogos ou dentro da psicologia. Porque a gente vê lá o Skinner com as teorias dele, ou a gente vê o Titchener lá atrás, colocando os alunos, né, para fazer os experimentos e tudo mais. Mas acho que o fato dele ter vivido isso, a experiência dele foi na pele, né? Como se diz nos jogos aí, né? O skin the game, né? Meu, o cara viveu isso na pele, ele passou, ele viu, e ele cria essa teoria, essa logoterapia e tudo, com base... de que forma que vocês veem isso? Porque para mim, eu olhei e falei, meu, parece que todo mundo ao redor dele tá falando abobrinha, porque é que nem você disse, todo mundo é importante, todas as teorias têm seu valor, mas um cara que viveu o que ele viveu e vai lá e fala, ele tem uma autoridade para falar sobre isso. Acho que a impressão é essa que vocês têm na psicologia também, é visto isso, ele é respeitado tanto assim?
porque o Skinner vai lá e coloca os camundongos lá e faz todos os testes com os ratinhos, tudo. O cara, esse Frank foi o próprio rato da experiência dele, né? Ele viveu na pele, né? Pois é, Wender, não vejo que a psicologia traz como tão importante. Acho que um exemplo disso para vocês, só para dizer, acho que você vai entender o que eu estou dizendo, acho que há uns 2 anos atrás, tinha o estágio básico lá, estágio específico. Então, era saúde e organizacional. E aí, a coordenação, a gente passava por uma situação que eu considerava vexatória, assim, né? Mas não tem nada a ver. Então, eles colocavam todos os professores e o aluno tinha que escolher qual era o professor que ele queria a supervisão. E era muito interessante que aí grande parte dos professores eram da abordagem psicanalítica. E acho que ficava eu e um outro professor de outras abordagens. E aí os alunos não queriam a gente, porque isso é o social, é lidar com o social, na fantasia, no imaginário das pessoas, é lidar com o pobre, com o social, com relações, né? Porque tem uma questão de status. Da mesma forma, isso no concreto, por exemplo, né? Tem pessoas que, você vai atender, vai trabalhar no CRAS, o que um psicólogo vai fazer no CRAS? Eu vou trabalhar com o social, né? Mas não é até dizer assim, Wender, é diferente, o contexto é outro. Não, mas é sempre para menos, né? Porque existe ainda uma psicologia tradicional que ela se coloca. A gente teve um problema de uma preceptora que é da abordagem humanista, né? Histórico e social, que trabalha muito nessa questão do indivíduo no contexto, e, enfim, quando ela foi fazer a supervisão, muitos alunos questionaram, porque eles queriam o psicanalista, porque ainda tem muito disso, né? Tem muito, não que seja ruim, muito pelo contrário, mas que tem aquilo que, quando a gente fala de social, as pessoas acham que social é igual a pobreza, é igual vulnerabilidade, então é menos, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu não vejo tanta ênfase, não. Mas eu concordo com você. Eu gosto... Todas essas teorias tiveram influência. Se você pegar no livro, depois você vai ler, cada um deles tiveram uma história aí, individual. Filhos de pais separados, moravam em sei que lugar, né? Mas acho que Viktor Frankl, a teoria dele, embora parece que é tão simplista e não é, ele viveu, é o que você falou, e eu também respeito isso, né? Ele viveu aquilo, que é muito diferente de eu ler um artigo e pensar naquilo, né? Quando você vive, e a partir dessa vivência, ele produz, ele faz uma produção, né? Então, ele deveria de ser muito valorizado, mas Viktor Frankl tem pouco tempo que se fala dele, né? Tem muitos alunos que saem da faculdade e nem sabem que ele existe. É muito triste, mas é a realidade. Mas é um autor que é o que você falou mesmo. Ele viveu, ele não inventou, ele não fantasiou, ele não imaginou, ele não foi fazer uma proposição em cima do que ele leu. Ele viveu. E ele tem vários livros, é muito interessante essas abordagens. E aí, por último, a gente tem o Vygotsky, que contribuiu muito para a educação também, né? E ele ele estudou, ele se baseava, o estudo dele foi mais no desenvolvimento infantil e mais no aprendizado, né? E tanto que ele é uma referência na área. E aí ele coloca a questão do fenômeno psicológico como uma experiência que acontece dentro da cultura e de forma coletiva.
Então, ele coloca que o homem intervém e transforma a história e a sociedade. O sujeito e sua psicologia são construções históricas, tá? Então, sempre são construções históricas, né? Ele sempre vai colocar essa questão do fenômeno psicológico associado a construções históricas e vai dizer que o homem, ele intervém e ele transforma toda uma história a partir dessas construções históricas. Que também, Vygotsky também é bem complexo, todos eles são, né? Mas, enfim, acho que o texto, ele traz basicamente isso, né? Ele apresenta as abordagens humanistas, as abordagens sócio-histórica, e aí, acho que quem tem interesse em se aprofundar, não nem seguir, mas se aprofundar um pouco em algum deles, acho que vale a pena, aproveitando as férias. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Professora, só uma indicação também do título do Viktor Frankl, que é bem interessante também, depois desse Em Busca do Sentido, é o Sofrimento de uma Vida Sem Sentido também, ele é bem bacana. Eu acho que eu tenho esse. Acho que é importante, depois você posta no grupo, de repente, se alguém quiser ler. Buber também é interessante, todos eles são, tá? É que acho que tem alguns que abordam muito mais, né? Acho que Buber tá muito próximo da realidade, Viktor Frankl também, todos eles, porque eles levam em questão a contextualização, né? Nossa, tá todo mundo caladinho. Tem 28 alunos só na sala hoje. Professora, é a Sueli que está falando. Todos esses filósofos, eles contribuíram, né? Cada um com seu... como que fala? Ele idealizou alguma coisa, estudou naquilo, e ele praticamente, cada um tem o seu... mas os seus pensamentos, né? Mas todos eles foram no sentido de aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar explicar, não estou conseguindo, peraí. Todos eles favoreceram de uma maneira, uns favoreceu a educação, outros favoreceu o ser humano no sentido de ajudar, de contribuir para estar ajudando essas pessoas assim com viciado em droga, tudo. Mas quando uma pessoa se forma, ela procura seguir só um desses idealizadores, ou ela segue praticamente os dois, todos eles, assim, praticamente. Porque, resumindo, todos eles, vai chegar numa finalidade? Então, Sueli, é que depende muito a minha visão enquanto professora. Eu acho que a gente não tem que ser os seguidores desses autores, né? Não acho que, por exemplo, a minha abordagem é da logoterapia e eu só defendo, porque o grande problema nosso da psicologia é fazer um dogma dessas questões, né? Quando o aluno fala para mim de abordagem, de verdade eu me arrepio 20 mil vezes, e eu tenho medo disso, né? Porque aí, quando eu assumo que é só aquela abordagem, que aquilo como dogma, como a verdade absoluta, eu estou sendo contraditória com a minha profissão. Quando eu digo que a abordagem humanista vai dizer,
né, que é o indivíduo no seu contexto, quando que a gente tem que praticar empatia, quando a gente tem que, sei lá, vários conceitos, eu vou totalmente contra. Então, e eu vejo que acho que uma das questões que os alunos de psicologia, que os profissionais trazem, é muito essa questão de abordagem. Eu acho que eu tenho que ter uma orientação, um norte, e vou seguir uma abordagem. Mas eu não preciso de ser a seguidora, porque eu tenho que estar aberto para o novo, para as coisas que acontecem, eu tenho que ter crítica em cima disso, e se eu transformo isso num dogma, como uma verdade absoluta na minha vida, eu nunca vou crescer, né? Então, a abordagem, não acho também, por favor, quero que vocês entendam, que assim, eu uso todas as abordagens. Gente, isso não existe. Né? O que eu posso usar, eu tenho uma linha, eu tenho uma abordagem humanista, mas eu posso utilizar em determinados momentos uma técnica como uma ferramenta para um trabalho específico, que é da terapia cognitivo-comportamental. Eu posso usar uma técnica que é interessante, que vai me ajudar no grupo de Pichon, por exemplo, mas uma técnica, né? Então, eu entendo que, assim, todos esses autores, por exemplo, Viktor Frankl era médico, né? Então, todos eles aí, eles elaboraram uma teoria baseado na experiência, né, na observação, na metodologia, cada um utilizou de uma metodologia diferente, e eles têm uma concepção de mundo, né? E eu vou pela concepção de mundo que mais me aproxima também da minha vida, que tem muito a ver com as minhas características. Eu Rose, não conseguiria ser psicanalista. Não, eu entendo a psicanálise, ela é muito difícil, né? E eu não consigo chegar nesse patamar. Não é só porque ela é difícil e complexa, porque a visão de mundo da psicanálise é muito diferente da visão de mundo que eu tenho. Não sei se eu estou respondendo, se eu estou sendo clara, mas a gente não tem que ter seguidores ou acompanhar, não, a gente não tem que ter aquilo, olha, eu sou, por exemplo, eu gosto de Jung, eu vou seguir Jung, até porque esse Jung, ele elaborou a teoria dele lá, então, os termos técnicos, eu posso utilizar, quer dizer, eu devo utilizar no meu cotidiano, mas eu, enquanto pessoa, também tenho que aplicar isso no contexto histórico vigente. Por exemplo, eu estou com uma pessoa com Covid no hospital, e os níveis de ansiedade dela é total. Eu vou patologizar essa ansiedade, porque estar naquele lugar, para qualquer um, isso é natural. Então, que manejo, o que eu vou ter? Eu vou ter que ter um olhar do coletivo, o impacto que isso tem. Então, as abordagens humanistas e sócio-histórica, ela vai trabalhar muito em cima disso. Né? E aí, eu vou seguir aquela abordagem que responde a minha visão de mundo, que vai de encontro com aquilo que eu acredito e que eu vejo. Não a minha é a certa e a psicanálise é errada e a outra é errada. Não, eu vou me atentar a isso. Professora, a abordagem sócio-histórica que a senhora está falando, você vai abordar o momento lá, o que está acontecendo nesse momento, é isso? Você vai fazer uma crítica à relação do homem nesse processo sócio-histórico. Ah, tá. Né? E não tem, né? Por exemplo, quando eu me formei, eu estudei muito psicologia analítica. Até hoje, gosto muito de Jung, demais de Jung. Só que no meu dia a dia, na prática, com o SUS,
era extremamente importante eu tentar, eu fazer essa leitura sócio-histórica das pessoas, eu pensar no território, de que forma que as pessoas vivem, se relacionam, e como é que vai impactar, né? Porque a pessoa que me procura para eu atender, ela não quer saber se eu sou psicanalista, humanista, ela não vai querer saber isso. Sou eu que vou ter as minhas crenças, meus valores, a minha forma de ver o mundo e que vou trabalhar, vou interpretar os sintomas, né, os sentidos, as queixas dentro da minha abordagem. Entendi. Entendi, professora. Professora, e quando que nós vamos ter que fazer essa escolha? Quando? Aí eu vou dizer para você que você é livre para fazer quando você quiser a sua escolha. Estou brincando. Você vai fazer essa escolha quando você se sentir pronta para essa escolha, sem cobrar, sem cobrança. Porque neste momento, o que vocês vão ter que fazer é entrar, aí, como o Pires diz, no desequilíbrio, no caos, sair do mundo da caverna e se abrir para as abordagens, conhecer as abordagens, ler as abordagens. E aí, você é um processo que vem naturalmente. Né? Interessante. De acordo com o que você vai estudando, o seu posicionamento, a sua visão de mundo, você já vai escolhendo, né? Isso é natural, é um processo natural. Entendi, que legal. Porque o aluno muitas vezes é cobrado, porque no imaginário, né, que ele tem que ter uma abordagem, e ele não tem que ter abordagem alguma. Ele tem que estudar as abordagens e depois entender, e não é pecado algum, né? Tinha um aluno que está terminando agora a faculdade, e ele falava que a vida inteira ele defendeu Lacan e a psicanálise, e que agora ele tinha mudado. Eu falei, bom, você não cometeu nenhum pecado, porque, primeiro, você não tinha que ficar confinado ali, porque não é seu papel, né? Agora você vai ter que conhecer as abordagens, né? E se você mudou para o outro lado, para uma outra abordagem, não tem problema nenhum. Você pode mudar para outra abordagem e amanhã você resolver voltar para a psicanálise. Eu, por exemplo, sempre fui péssima em psicanálise, mas eu entendo que a psicanálise, isso, na minha vida, eu teria que ter muita maturidade, eu teria que passar por tudo isso que eu passei e que eu estou passando, para talvez digerir tudo isso e aí estar pronta e amadurecida para entender psicanálise. E que não é problema algum eu conseguir, né? Então, é uma questão de cada um mesmo, do processo de desenvolvimento pessoal de cada um. Tá, e agora a senhora nos apresentou, né, as abordagens, e aí a gente só conheceu, e agora a gente vai atrás de conhecer melhor, e isso vai vir com o tempo, essa escolha. E é isso. Isso. Na verdade, vocês terão no decorrer do curso, né? Vários professores, enfim, e que vão trazer essas abordagens. E aí é aquilo, eu estava comentando, não é com vocês, não são vocês. Acho que você está trazendo algo que eu me lembrei de uma aula que eu dei. O aluno, ele fica assim, ele quer tudo, não é você, gente, mastigado. Não, na verdade, pensando um pouco em Jung e psicanálise, é o arquétipo da grande mãe, e pensando na psicanálise, eu sou a mãe de todos, né? O aluno transfere para o professor que ele tem que mandar tudo mastigadinho, que ele tem que falar tudo certinho, enfim. E aí eu estava dizendo para os alunos, gente, vocês têm que entender que a faculdade
não é um ensino médio. Então, eu vou falar de Vygotsky. Aí, de repente, o Gil achou interessante. Então, ele que vai buscar outros livros e vai estudar, né? Ele é livre para isso, né? Ele vai estudar, ele vai buscar, como o Wender fez lá, olha, não quis fazer nesse caso, eu vou fazer outro caso. Quer dizer, o aluno tem uma responsabilidade que é da instituição, a responsabilidade do professor, mas o aluno é protagonista da sua história. Ele é o protagonista, ele não é paciente, que é agente passivo de ação, ele é um agente ativo. Então, a partir de agora, é lógico que não haverá tanto tempo, porque tem, né, várias disciplinas, mas é procurar um pouco, ler um pouco essas abordagens nas férias, ler um autor, né, e a partir do desenvolvimento da disciplina, vocês vão escolhendo. E o professor, ele seria uma ponte, né, professora? É. E o professor, que é a senhora, seria uma ponte para nós. A senhora dá os caminhos, dá o rumo, porém, sabe que nesse rumo a gente vai ter que ir atrás, e as buscas, né? E acho que é isso que ela traz, que é isso, quer dizer, as abordagens estão aí de uma forma muito pincelada, né? Para que provoquem vocês a buscar outros caminhos, né? Que é esse o papel do educador. Se você pegar Paulo Freire, próprio Vygotsky, se você pegar o papel do educador é esse, é uma relação de ensino e aprendizado, né? Eu também ensino e ao mesmo tempo aprendo, e vocês também. E aí acho que a partir ir buscando aos poucos referências, né? Porque vocês terão os professores, né? Que acho que cada um tem uma abordagem, acho que a partir daí é ir buscando mesmo. Professora, eu passei numa psicóloga e eu ainda passo às vezes com ela. E o que eu acho interessante, que quando a gente vai no consultório, elas não falam nada, elas não te dão caminho para nada, elas te ouvem, elas ficam te ouvindo, e às vezes faz uma perguntinha mínima e daquela pergunta cresce, vai embora. Só que quando você sai do consultório dela, você sai assim, aliviada por dentro, parece que com uma força, outra força, é uma coisa assim, eu não sei explicar, só que a gente consegue direcionar esse caminho, nossa, realmente, por tudo que eu falei, não é esse caminho que eu tenho que seguir, não é esse caminho que eu vou, né? Então, eu acho que eu acho muito interessante, porque elas não falam nada com você. Porque eu pensei que elas falavam também, né? Mas elas não falam. Mas, mesmo assim, você está em tratamento. Você vai uma vez, você vai 2 vezes, você vai 3 vezes. Ela só vai parar, só vai parar de ir quando ela ver que você está bem. Agora, não sei como que é o bem, mas como eu não sou psicóloga, eu estou tentando, então eu sinto isso, eu senti isso, que quando eu saí do consultório, eu saio outra Sueli, ou eu saí de lá outra Sueli, eu entrei e saí de uma forma, saí com mais força para enfrentar os problemas, saí mais assim, aliviada, saí mais leve. Parece que eu entrei lá no consultório cheia de tanta coisa. Aí depois foi aliviando. É assim que eu sinto. Que bom que está te fazendo bem. Isso é ótimo. Então, eu acho que elas têm um papel, eu acredito, né? Porque eu já passei por isso, então, eu acho que elas têm um papel muito importante, a psicóloga na vida da gente, muito importante, muito importante. Com certeza.
Professora, há quem diga, né? Eu tenho acompanhado algumas salas de estudantes de psicologia e gera um debate mesmo sobre a questão de quando, eu estava vendo até uns vídeos, de quando escolher abordagem, por que escolher abordagem, e pelo que eu tenho notado, visto e compreendido pelas leituras adicionais que eu tenho feito, é basicamente a abordagem meio que te escolhe. Acho que é uma coisa assim, da mesma forma que a psicologia nos escolhe, que eu acho que todo mundo foi atraído pela psicologia, cursado por psicologia, por um determinado fator, vontade, a abordagem também ela te atrai no sentido de que são pensamentos, aplicações que você diz muito sobre você, que você começa a se conceituar, se entender, se compreender através dessas abordagens, né? Eu, no caso, de terapia cognitiva comportamental, mas o humanismo também é uma coisa que me atrai muito. Então, eu não negaria o fato de um dia trabalhar com uma abordagem associada a outra abordagem. No caso, o humanismo, porque o humanismo ele fala muito sobre alguns traços pessoais meus. Sim. Eu acho que cada um tem uma característica de personalidade, está em processo aí de desenvolvimento, de crescimento, e aí cada um vai chegar onde, sem ser cobrado, assim, acho que vai chegar e vai entender melhor. E acho que é o que você falou, acho que a abordagem é que nos escolhe. Deu, gente, podemos partir para o próximo, que vocês estão muito quietos hoje. Professora, esses senhores, Roger, Levi, Jacob, Levi, tudo vai cair na prova? Sueli, eu não sei o que vai cair na prova. Não sabe, foi o que eu falei para vocês, a prova é institucional. O que vai cair na prova é o conteúdo desse livro, né? Que a gente estudou. Agora, eu não sei o que eles vão perguntar. Hein, Pro? Tá de que página? Tá de que página a que página? O livro inteiro, Sueli. O livro inteiro? Ixi. Santo Deus. Bom, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Vamos fazer que nem o Wender. Eu aprendi com o Wender. Pensamento positivo, ele atrai muitas coisas boas. Aprenda com o Wender, né, Wender? Ô, professor, eu tô dando risada aqui, porque acho que é mais ou menos isso. Acho que para alguém eu falei assim, aciona o modo Bumba Meu Boi e segue o jogo, né? Tem que fazer a prova, vamos fazer e vamos embora. Não tem muito para onde correr. Mas, professora, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que a gente está numa posição bem confortável, essa questão de escolha. Eu tive conversando com o Vitor um pouco a respeito disso tudo, e a gente é aluno, né? A gente tem aí 5 anos, a gente tem que estudar tudo, ouvir tudo, como a senhora mesmo disse. Agora, teve algo que me chamou a atenção, foi do Freud, né? Que a gente escuta, né, do lado de fora da psicologia, a gente não estuda nem nada, de repente, a gente está sempre ouvindo o Freud associado a hipnose, né? E ele, na verdade, ele começou com a hipnose junto com o Breuer, que era o amigo dele, e em determinado momento ele falou, isso aqui não serve para mim, não gosto, e abandonou, né? Sim. Então, assim, eu acho que ele seguiu um caminho, de repente ele viu que aquele caminho não era bom, ele pegou, virou as costas e eu vou para outro caminho. Acho que se o Freud fez isso e ele não teve responsabilidade nenhuma com quem estava ao redor em dizer, não, pô, ele é meu amigo, tudo, ele rompeu, inclusive, a amizade com o Breuer, como ele fez também depois com o Jung, eu acho que a gente tá bem tranquilo em relação a isso, né? Porque é isso, Wender. O ser humano, ele não é acabado, ele está em movimento o tempo todo. Não é porque você escolhe a abordagem freudiana que você tem que morrer com a abordagem freudiana. Tem coisas que você vai avaliar e fala, não, isso não cabe, não acredito nisso, não é dessa forma, né? E não tem problema algum, né? Só que por muitos anos a psicologia tradicional,
ela trouxe isso para a gente, assim. Tudo era muito, né? A gente vira árvore, sabe? E assim, e aí tudo que sai daqui, que chega de novo, a gente não tem nem ouvidos para ouvir, de fato. Porque a gente traz isso como dogma, é isso que eu discuto com os alunos, que para mim isso me dói muito, assim. Aí a pessoa, não, porque na minha área, porque a abordagem, não, meu filho, não é. Nem a sua é melhor do que a do outro, nem a do outro é melhor do que a sua. E aí eu acho que o grande exercício na relação eu-tu é exatamente esse respeito, né? É ter respeito e lidar com as diferenças. É entender que a gente tem diversas opiniões aí, né? Então, eu não tenho que falar que a minha é a melhor porque eu estou correta, porque não existe isso. Professora, eu acho que até durante eu acho que o fato de eu ter chegado depois na turma, eu precisei correr um pouco com a leitura. Eu acho que foi interessante essa questão da leitura desse livro, que foi bem isso mesmo. A gente começa lá com Sócrates, Platão e Aristóteles, depois a gente começa a ficar com raiva de algumas ideias que esses caras tiveram, gostar de outras, mas daqui a pouco a gente vê o Santo Agostinho desenterrando as ideias de Platão, e o São Tomás de Aquino já acha que não, que Aristóteles é melhor, e isso vem evoluindo, né? Tanto que quando a gente chega a Gestalt, eu acho que a Gestalt ela, para mim, assim, na leitura, ela foi um alívio, porque a gente começa a ver os fundamentalistas, mecanicistas, os caras querendo reduzir tudo a uma unidade, e de repente vem a Gestalt e fala, não, para com tudo isso, que nós somos um todo. Aquele conceito da imagem e fundo, eu achei bacana um vídeo que eu vi no YouTube sobre isso, em que eles dizem que a imagem, tudo bem que ela é importante, mas o fundo também é importante, porque se você tirar o fundo, não sobra nada, que é aquela coisa da taça, né? Se tirar a parte preta, não sobra nada. Então, assim, acho que seria a visão do todo mesmo, né? Acho que isso é bacana, e a gente vai trazendo. Por exemplo, achei o Victor até agora, para mim, está no topo. Não gostei muito de muita coisa do Freud. Acho que muita coisa do que ele fala, eu vejo que é importante, mas para mim, acho que como vivência, como vida, não fez muito sentido, né? Professora, deixa eu parar de falar, porque acho que a turma às vezes quer falar tudo, precisa de oportunidade também, né? A gente fala, mas como tá... Qual que é aquele filósofo que ele fala que eu sei que nada sei? Eu sei que nada sei. Você sabe aquele filósofo, Pro? Sei. Sócrates. É o Sócrates. Eu sei que nada sei. Então, a gente não é dono do saber. A gente está sempre, né, professora, procurando, né? Mas a gente não é dono do saber, né, professora? E tem muita gente que ela, assim, eu vejo, né? Eu vejo até na minha área mesmo, né? Não sei se, como a senhora vê aí na área da senhora, que a senhora trabalha, eu também vejo aqui na minha área também, que tem pessoas que elas erguem o nariz, que ela é dona do saber, ela sabe, ela se sente querer ser a melhor, querer isso eu olho assim, eu junto com a experiência também, né? Porque a experiência, né, produz a paciência produz a experiência, enfim. Eu olho isso assim, eu fico, ai, meu Deus, é bonito, né? Mas o Sócrates, ele tá certinho, né, Pro? Eu sei que nada sei. Ele tá, porque eu também sei que nada sei, Sueli. Eu acho que todo mundo está assim, né? Ai, ai. Eu vou dizer isso no dia da prova. E vai tirar, quanto vale a prova? Quanto que vale a prova? É 2.500? 4.000, não é? Vai. Você coloca isso na prova, Wender, que você vai, a sua pontuação será 4.000. Eu vou seguir Professora, então eu vou seguir na linha do Anderson. Vou fazer um conceito de que, segundo a história da psicologia,
Eu sei que nada sei. Isso. E filósofos Não, eu acho que contemporâneos já afirmam se que- for para ir nessa linha, eu lembro, professora, me corrija se eu estiver errado, mas é o René Descartes que É, duvidava de tudo, né? Ele duvidava de tudo, né? é. Então, a hora que eu receber a prova, eu vou devolver, vou falar para perguntar para ele se é a Anhanguera mesmo que está aplicando, se eu posso confiar naquilo. Isso, hein? Continua assim, que você vai sair bem, Estou né? morto. Vai sair, você vai conseguir atingir a nota máxima. Caixão e vela preta, isso aí, professora. Professor, até é bom um pouco para a gente descontrair, né? Não ficar tão. Descontrair um porque pouquinho, né? Ô, professora, ele tá certo, porque Sócrates sempre respondia contra a pergunta, então eu também vou pela linha do Ender. Vou responder com as perguntas, se são fidedignas, se é realmente a Anhanguera que construiu a prova, se eu posso confiar no conteúdo. Olha, vocês estão. Eu vou falar até para o Fábio nem aplicar prova para essa turma. Também Essa turma acho, tá sabendo tudo. justo. Nossa, Gente, estou professora aqui morrendo de rir. Quando a professora começa a falar, eu sei que eu nada Como sei. realmente a gente vai ter noção do que a Anhanguera que fez? Eu concordo com o Ender, vou nessa linha de Sócrates. Ele duvidava de tudo e outra. Ele sempre respondia uma pergunta contra pergunta para fazer outra pessoa, né, fazer a reflexão. Então, eu acho que eu vou contribuir um pouco aí em relação a isso. Ah, vocês dois vão por um caminho brilhante. Quem sabe a gente mude a história da psicologia. Ai, por favor, eu quero participar. E, por favor, ainda fale que isso vocês aprenderam na aula de História da Psicologia. Rose. Conteúdo introdutório, pode ter certeza, professora. Gente, esses meninos são muito inteligentes. O Vitor vai entrar para a história, professora. O Vitor vai entrar para a história. O Vitor já entrou. Né, Vitor? É o filósofo contemporâneo. Eu, o Gil, o Anderson, Eli, nós somos filósofos contemporâneos. Gostei. Nossa, Mas eu gostaria de ouvir outras opiniões. Não sei, a gente fala assim tudo. Às vezes, professora, você pergunta, vocês entenderam? Eu fico quieto assim, tentando não clicar, tentando não falar, mas às vezes acho que a coisa tá meio no vácuo, tudo. Queria mesmo ouvir outros colegas, especialmente que acho que a maioria eu nem conheço aqui, né? Porque eu entrei já, acho que junto com a Sueli, junto com a turma aí depois, acabo não conhecendo, mas eu queria muito ouvir mais pessoas, né? Ô, professora, que a gente já está tão baleado que a gente aprendeu que ficar quieto não resolve muito. Eu mesmo fui muito tímida, né? Muito tímida, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha. Hoje, professora, eu vi que eu não ganhei nada com isso. Eu não ganhei. Eu acho interessante perguntar, falar. Agora, eu aprendi, né? Mas, assim, no decorrer da vida, no decorrer do tempo, né? Então, por isso que eu acho interessante estar falando, porque talvez a minha dúvida seria de outra pessoa também, né? Mas, assim, então eu não fico muito quieta, só na escola. Na escola eu fico mais quietinha, porque eu não gosto muito de reunião de HTPC, que dá muita polêmica. Aí eu fico quietinha, mais quieta. Eu falo mais aqui, eu estou falando mais aqui na escola, na faculdade, mas lá mesmo na escola eu falo pouco. A gente tem reuniões, eu falo muito pouco. Eu só observo, gosto só de observar. Que bom, né? Ainda observar também é importante. Mas às vezes as pessoas não falam porque não querem falar, né? Não sei se alguém quer falar, quer colocar alguma coisa. Danúbia está aí, ó. Danúbia também fala. Tem coisas que ficam na minha memória, professora. Eu tenho uma musiquinha que ficou na minha memória na 6ª série. Essa musiquinha é assim, ó. Em 4 partes está dividida a história.
em 4 partes está dividida a história. Antiga, medieval. Sueli, você é a melhor. Você é a melhor. Sueli. Oxe, gente, que isso? Certeza que você já foi tímida. Sueli, eu vou Sueli supera. Eu vou voltar para a aula presencial com uma foto sua numa camiseta, sério. Meu, eu amo você, real. Sueli, manda foto em alta definição para o Vitor. Eu quero uma também. Ô, Põe no professora. grupo, Sueli, põe a foto no grupo. Eu quero saber essa foto agora. Ô, Pro, Você é mas minha musa verdade. inspiradora. Ô, Vitor, é porque você também não sabe mais coisas ainda que eu tenho aptidão. Eu tenho aptidão para música, eu gosto de cantar, eu toco violão. Então, por isso que eu tô aí na 6ª série, eu descobri isso na 6ª série, entendeu? Pessoal, Eu gravei nosso sua churrasco, cantando, retorno eu das toque no aulas. celular. Nosso churrasco, retorno das aulas, Sueli vai cantar para nós, né? Então, Combinado. isso, Sueli. Sim, Sueli, leva o violão. Aprovado. Tudo é Oba! aprovado. Oba!